Eis que vem sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo nessa tarefa de ensino, de divulgação da palavra do Senhor. Vamos para mais lições. Pedro na casa de Cornélio. A casa cheia. Cornélio foi dedicado. Convidou toda a vizinhança. E Pedro está no auge da mensagem. Uma mensagem sem divagações. Uma mensagem extremamente teológica e prática. Interessante a maneira como Lucas relatou. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas. Que coisas que Pedro dizia? Aquelas concernentes a Jesus de Nazaré. Mas vejamos o que aconteceu. O que aconteceu foi a manifestação do sobrenatural. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, veio o Espírito Santo sobre cada um deles. Incrível, né? Cada um deles recebeu aquele impacto. Não foi só a presença de Deus. A presença de Deus já é magnífica. Não existe nada no mundo, prazer nenhum no mundo que seja comparável ou comparado com aquele que a gente sente quando sentimos a presença de Deus. Mas este povo não apenas sentiu a presença de Deus, mas a manifestação de Deus. Notemos o que diz de modo claro aqui. Os que vieram com Pedro, aqueles que são chamados no texto, os que eram da circuncisão, isto é, os judeus. Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se. Maravilharam-se aqui, quer dizer, admiraram-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Fato magno, fato histórico, para eles estranho. Não estranho no sentido experiência deles, porque sobre os judeus, é claro, já tinha vindo o Espírito Santo. Aconteceu lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, mas agora eles estão num culto na casa de gentios.
E eram os gentios que estavam recebendo o seu Pentecoste. Qual o sinal visível disso? Por que provocou admiração neles? É pelo fato de que eles viram e ouviram sinais sobrenaturais. O texto diz, porque se ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aleluia! Isso é lindo demais. Eu, que fui, eu diria, criado numa igreja tradicional, numa igreja que ela era avessa às manifestações do Espírito Santo. E então, eu cresci naquele ambiente fechado ao sobrenatural. Mas, pelos idos de 1970, eu experimentei a experiência pentecostal. Preguei muito, ensinei bastante, mesmo na igreja que eu fazia parte, que não aceitavam as manifestações do Espírito Santo. Preguei, ensinei muito sobre o Espírito Santo. E olha, eu vi acontecer isto que está dizendo aqui. Mas é claro, eu vi numa quantidade mais individual, menor, e já era maravilhoso ver pessoas que eram secas espiritualmente. Porque, olha, a pessoa pode ser seguidor de Jesus há muitos anos, desde criança, mas se ele não tem uma experiência com o Espírito Santo, ele tem uma vida espiritual seca. E ali eu via, de uma hora para outra, aquelas pessoas que eram frias espiritualmente. Aquelas pessoas que nunca tinham dado glória a Deus, que nunca tinham dito na vida, aleluia, porque o ambiente que elas viviam era quase que proibido dar glória a Deus e aleluia. E de uma hora para outra, aquelas pessoas eram quebrantadas pelo Espírito Santo e começavam a chorar. Algumas eram dominadas por risos que eu sabia eram espirituais, e começavam a falar em línguas estranhas. O ambiente, o culto se modificava, e a vida daquelas pessoas também se modificava. Você não imagina como é gloriosa a presença de Deus, a manifestação de Deus. Imagine esses judeus, coitados, que pena, eles eram, apesar de que povo de Deus, mas eles eram cheios de soberba,
eles achavam que a experiência pentecostal era um monopólio deles, como algumas denominações. Quando surgiu este avivamento nas outras denominações, eles, ao invés de glorificar a Deus, ficavam como que duvidosos. Será que é mesmo o Espírito Santo? Porque, infelizmente, o ser humano é dado à vaidade, à soberba espiritual, e querendo eles monopolizar a bênção de Deus, ficavam como que sem graça. Mas que coisa é essa? Batista também, presbiterianos também, luteranos também. Eles esqueciam que Deus tinha dito lá no passado: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia! E aqui estavam os judeus, os companheiros de Pedro, na casa de Cornélio, admirados. Sobre os gentios está sendo derramado o Espírito Santo. Por que eles sabiam? Porque os gentios também estavam falando em línguas estranhas. E eram todos os vizinhos de Cornélio que vieram no culto, vieram apenas para ouvir um pregador, mas de um momento para outro, eles estavam sendo dominados pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. E eles não conseguiam dominar suas línguas. O seu falar, o seu vocabulário mudou de uma hora para outra. Estavam falando em línguas. Tinham sido batizados com o Espírito Santo. E interessante, algo que aconteceu ainda aqui. Olhemos para as palavras enquanto Pedro ainda falava. Olha, como pregador que sou, e há muitos anos, uma coisa que pregador não gosta é de ser interrompido quando está pregando. Mas ser interrompido por Deus. Imagina para o apóstolo Pedro, que foi interrompido. Que gostoso foi para o pregador essa interrupção. A gente vai ver no próximo vídeo os resultados dessa manifestação do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.